Irmãos, eu quero falar para você o seguinte, que eu vou trazer uma mensagem muito importante. Então eu quero fazer antes algumas considerações. Você que tem o WhatsApp, você recebe vários vídeos, mensagens proféticas, entre aspas. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã falando: Pastor Nelson, ouve isso aqui. Aí a irmã recebeu uma mensagem de um dito pastor, que teve uma visão no monte, e o outro pastor teve a mesma visão, que dia 8 de maio ia escurecer tudo. Aí mandava o povo comprar vela, compra água, irmão, compra farinha, feijão, põe em casa que vai escurecer tudo. E as famílias seriam usadas como demônio para ir para a tua casa, para você sair de casa. Se você saísse de casa, você morria. Alguma coisa assim. Aí eu mandei a mensagem para a irmã: misericórdia, irmã. Diante de Deus, isso aí é tudo balela. Quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, surgiu também uns vídeos, uns áudios de uma missionária, muito usada por Deus, que o estádio do Corinthians ia cair no primeiro jogo. Eu falei: misericórdia. E outros também. E na política, então, irmãos, que vai haver um derramamento. Só Jesus. Só Jesus. Então as pessoas, na verdade, elas não têm o dom profético, mas elas querem aparecer. Quem tem dom profético de verdade, irmãos, não aparece. Não quer aparecer. Ele não quer glória, porque ele sabe que a glória é de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda: todo aquele que quer aparecer muito e que quer mostrar para você ou para outros que ele é muito usado por Deus, ele não é usado por Deus. Todo aquele que fica quietinho, escondidinho, esse daí, quando Deus fala com ele, Deus fala mesmo. Então quando você receber esses áudios, esses vídeos apocalípticos, engraçado que o negócio se alastra, né? O Brasil inteiro ouve aquela besteira. E aí muitas pessoas falam assim: eu não vou mais para a igreja, por quê? Eu vou lá na igreja ver esses fanáticos, esses loucos. E na verdade não vem de Deus, vem da carne do homem. Agora, existia um homem usado por Deus, o nome dele era Daniel. Então eu quero que você vá comigo no livro de Daniel, capítulo 2, de 26 a 28. E eu vou te falar para que serve o sonho. Na Bíblia, tem pessoas que têm um ministério de sonho. Na Bíblia, não é porque eu ouvi falar, não, biblicamente, em nome de Jesus, vamos lá, Daniel capítulo 2, 26 a 28. Eu vou acompanhar aqui que nem diz o pastor Carlos, hoje eu vou fazer que nem ele. Te amo, pastor Carlos. Amém? Pode ir? E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? Interrogação. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Presta atenção. Eu quero que você aprenda algumas coisas. A primeira coisa: Nabucodonosor era um rei pagão. Nabucodonosor, ele não servia o Deus dos deuses, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Você vai aprender aqui hoje algumas coisas para você ter discernimento de espírito, de quando Deus quer falar, Deus usa até um pagão. Mas você tem que ter o discernimento de espírito para compreender o que Deus quer falar e fazer através do pagão, do ímpio.
Então você tem que estar ligado, para você não perder a bênção de Deus. Nabucodonosor, ele era um dos maiores conquistadores da história antiga. Ele conquistou reinos em uma série de batalhas. Ele era perito em luta. Ele venceu os assírios. Ele dominou a Mesopotâmia durante séculos. Ele não era de brincadeira. E no domingo passado eu falei, ele foi lá em Judá e ele pegou os meninos para ir para a Babilônia. Eles tinham que passar por um teste. Ele só levou os melhores. Em todos os lugares que ele dominava, ele pegava os melhores, as melhores cabeças. E ele fazia com que esses meninos viessem com capacidade intelectual, com inteligência, para dominar no reino, mas debaixo da batuta dele. Ele treinava eles, então ele estava num treinamento. Quando ele teve esse sonho, quando Nabucodonosor teve esse sonho, estava encerrando os 3 anos de treinamento de Daniel. O que aconteceu? Nabucodonosor teve um sonho, mas ele esqueceu o sonho. Ele não se lembrava o que ele tinha sonhado. Mas Nabucodonosor, ele não tinha muita misericórdia, não. O que aconteceu? Ele chamou os astrólogos, ele chamou os sábios do reino dele, e ele queria que eles falassem para ele o sonho e a interpretação. Nenhum deles conseguiu interpretar. Aqui já destrói completamente para você que é atrás de astrologia, essas coisas. Nesse sonho de Nabucodonosor, deixa bem claro que isso aí não vem de Deus. Adivinhadores. Então o que Nabucodonosor mandou fazer? Matar todos eles, inclusive Daniel. Porque Daniel, ele era um dos sábios. Então o que Nabucodonosor? Nenhum deles me serve para nada. Então ele mandou matar os astrólogos, os adivinhos, todos eles. E quando foram pegar Daniel, Daniel falou: peraí, me dê uma oportunidade de decifrar esse sonho, para não morrer, nem ele e nem os amigos dele. Aí começa a história. Daniel, ele aceitou o desafio e falou: eu vou buscar o entendimento do que você sonhou e a interpretação. Aí foram lá para Nabucodonosor e falaram assim: olha, lembra de Daniel, Beltesazar? Sei. Ele falou que ele vai buscar o entendimento do teu sonho. Deixe viver. Vamos aguardar. O que aconteceu a partir daí? Vamos lá, Daniel 2, 14 a 30. Mas nós vamos aos pouquinhos. Daniel 2, 14. Olha lá. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, inclusive ele. Arioque, olha o que ele falou. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu: designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Olha a autoridade. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso. Olha só, irmão, presta atenção, não perca isso, porque você vai mudar a tua história com essa palavra hoje. Daniel chamou Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e explicou para eles: olha, nós temos um desafio. O que eles fizeram?
para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel chegou para os amigos e falou assim: vamos orar. Quando você pede oração, você não tem noção do que é o poder da oração. Daniel sabia o que era a oração. Daniel falou para Ananias, Daniel falou para eles. Eles falaram assim: olha, vamos orar e pedir a Deus a revelação deste sonho. Peça misericórdia a Deus. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Eles se reuniram em oração, pedindo para que Deus tivesse misericórdia e mostrasse a Daniel a revelação, mostrasse o sonho que o próprio rei tinha esquecido. Sabe quando você sonha e esquece o sonho? Já aconteceu isso com você? Comigo acontece, você sonha, cadê? Eu não lembro. Daniel lembrou o sonho para o rei e deu a interpretação. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, dele, de Deus. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? O que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Presta atenção. O rei Nabucodonosor sonhou comigo e com você, com o que iria acontecer nos últimos dias. O rei Nabucodonosor nem imaginava que ele estava sendo usado profeticamente com uma grande revelação. E só um homem de Deus, um menino chamado por Deus, em oração junto com os amigos dele, poderia ter essa revelação. Aí Deus revelou para Daniel o seguinte, vamos seguir. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria, é importante isso, do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber
ao rei e para que entendesse as cogitações da mente. Daniel, os companheiros de Daniel começaram a orar. E Deus deu a revelação para Daniel do que aconteceria. Os falsos profetas, irmãos, hoje se levantaram muitos falsos profetas na terra, que se dizem evangélicos, homens que se diz pastor. Presta atenção no que eu estou falando, isso é bíblico. Homens que querem adivinhar coisas pela carne, mas não pelo Espírito Santo, são falsos profetas. Qualquer revelação que Deus não realize é uma falsa profecia. Deus ajudou Daniel, para a gente entrar daqui a pouco no sonho. Deus ajudou Daniel, o Deus verdadeiro que ele servia. Ele pediu uma oportunidade para falar com o rei, e foi concedido. Quando Daniel entrou na presença de Nabucodonosor, qual foi a atitude dele? Humildade. Todo homem que se diz de Deus, presta atenção, marca isso, aonde você quiser. Todo homem que se diz de Deus, se ele não for humilde, ele não é de Deus. Todo homem que não tem o espírito de humildade, não tem um coração quebrantado, ele não pode ser de Deus. É impossível. Você conhece o homem de Deus pelas atitudes dele. Qual foi a atitude de Daniel? Daniel podia chegar diante do rei e falar: eu sou o cara, eu sou melhor que todos esse daí. Ele falou: não. Somente o Deus no céu, o único e verdadeiro Deus, poderia revelar essas coisas aos homens. Ele disse assim: eu não tenho nada em mim, mas o meu Deus, que é grande, Ele pode me revelar o teu sonho e a interpretação. E aí começou o trabalho de Deus na vida de Daniel. Vai lá no 31 agora, para a gente ir direto para o assunto. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Aleluia! Aleluia! Uma estátua muito grande. Eu vou colocar a imagem dela agora. O Renan já está preparando lá. Presta atenção. Olha o que o rei viu. Uma estátua muito grande. A cabeça de ouro. Os ombros de prata. O dorso aqui, o peitoral de bronze. A perna de ferro. E os pés de ferro e de barro. Eu vou te explicar cada situação dessa aqui. O rei Nabucodonosor sonhou com isso aqui.
Ele era o ouro, a cabeça, ouro. Só que olha só, o que vale mais, ouro ou prata? O ouro, né? Porém, na visão de Nabucodonosor, a prata destruía o ouro. O bronze destrói a prata, o ferro destrói o bronze, o ferro e o barro, e uma pedra destrói tudo. Coloca aquela outra imagem agora, por favor. E nós vamos voltar para a palavra. Tem como descer um pouquinho mais? Não, porque ficou muito grande, né? Aqui. A cabeça, a Babilônia. O ouro, Babilônia. A prata, a Pérsia, Médio Persa. O bronze, a Grécia. O ferro e o barro, Roma. Voltamos para a palavra. A cabeça, Daniel identifica como a Babilônia. Nós vamos falar sobre 4 reinos. Primeiro reino, a cabeça de ouro, Babilônia. Era o momento do rei Nabucodonosor. E ele enxergou a visão de que teriam 4 reinos. E essa mensagem, irmãos, tem a ver com a volta de Jesus. Naquele momento, Daniel conseguiu entender o primeiro reino, que a cabeça de ouro, Nabucodonosor, iria cair. O segundo reino, em seguida, os peitos e braços de prata. Ele seria inferior à Babilônia, porém iria dominar. Ciro. O terceiro rei, o ventre e quadris de bronze, Grécia. E o quarto reino, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, Roma. Mas você ainda não tem noção de tudo que vai acontecer nessa revelação. Eu quero que você entenda uma coisa. Vamos lá, do versículo 36 até o 45 agora. Daniel 2, 36 e 45. Este é o sonho. E a sua interpretação diremos ao rei. Então vamos fazer o seguinte. Para que serve o sonho? Você que tem sonho, segura aí um pouquinho. Vamos lá em Mateus capítulo 2, versículo 12. Só põe aí, Renan, não vou nem abrir na minha Bíblia aqui. Você tem um sonho. Para que serve esse sonho? Um sonho profético. A primeira coisa que o sonho de Deus vem para você, para te alertar. São 3 coisas que Deus faz. Primeiro, sonho. O primeiro, quando você tem um sonho, para alertar. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus falou para José e Maria: não voltem para Herodes, não voltem. Deus alertou eles. Então, a primeira coisa, quando você tem um sonho, se o sonho vem de Deus, porque tem sonho que não tem nada a ver. Daqui a pouco nós vamos seguir com Daniel, só quero te explicar o sonho. Tem sonho que não tem nada a ver, mas esse sonho, quando você sonha, às vezes tem sonhos que vêm de Deus, você não pode perder isso. O que vem de Deus você não pode perder, porque Deus está falando com você. Então, primeiro objetivo do sonho, advertência. Segundo objetivo do sonho,
Gênesis 37, 5. O segundo objetivo, revelação. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Deus revelou para José que ele seria grande entre os irmãos dele. E ele, bobinho, foi lá falar para os irmãos. Os irmãos o odiaram por isso, porque foi um sonho profético. Quando você tiver um sonho profético de revelação, irmãos, você tem que pensar muito bem para quem você vai falar. Se você tem um pastor abençoado, se você não é da nossa igreja, de outra igreja, você procure o teu pastor, procure o teu líder, desde que ele tenha sabedoria para te direcionar no sonho que Deus está te dando. Então, primeira questão do sonho, alerta. Segunda questão do sonho, revelação. Terceira questão do sonho, te encorajar. Juízes, capítulo 7, 13 a 15. Vamos lá. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondendo-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Deus encorajou Gideão a seguir no projeto dele, por intermédio de um sonho. Primeira coisa, alertar. Segunda, revelar. Terceira, encorajar. Quando o sonho vem de Deus, ele não vem à toa, ele vem com um objetivo. Sigamos então. Daniel, capítulo 2, 36 a 45. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos a rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Ou seja, nesse momento tu és o rei, rei de reis. Nabucodonosor, ele dominava, ele tinha força e poder sobre os reinos. 38. E cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra, e esmiuça como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Esse reino é a Europa. Segue. - 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído,
Este reino não passará a outros povos, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele sempre subsistirá para sempre. Aqui é onde nós entramos. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a interpretação. O rei Nabucodonosor, ele sonhou com esses 4 reinos. Porém, aquela pedra que vem e destrói essa estátua é o reino de Deus, é o 5º reino. Eu quero que você entenda nesta noite que Deus usou o rei Nabucodonosor que não acreditava em Deus para mostrar para mim e para você hoje, depois de 2620 anos, que Jesus está voltando. Ele viu o futuro, passou pela Pérsia, presta atenção, a Babilônia encerrou o reinado dela, chegou um novo reinado menor, Média Pérsia, de Ciro. Passou Alexandre o Grande, chegou em Roma. O que significa pernas de ferro e pés de ferro e barro? A Europa, até hoje, a Europa tem países muito ricos, Alemanha, Inglaterra, França, mas tem países muito pobres. Se você for estudar bem na profundidade a interpretação desse sonho, o reino de Roma, que é a Itália, seria dividido em 10, e aconteceu isso, que hoje é a Europa. Quando começou o nazismo, presta atenção nisso, as pessoas não sabiam o que faziam na Alemanha, porque ou você era a favor dos nazistas ou você era contra. Qual era a intenção? Unificar a Europa com uma visão demoníaca. E um pastor, perguntaram para ele: que lado você vai ficar? Ele falou: eu vou ficar longe do nazismo. E perguntaram: mas por quê? Ele falou: porque a Europa nunca vai ser unificada. Mas como você sabe disso? Livro de Daniel, capítulo 2. A profecia declara: até hoje tentam fazer a Europa se unificar, mas não consegue, porque é ouro, é ferro e barro, e nunca vai dar liga. Está entendendo a mensagem? Está entendendo o que Deus está falando? Deus já falou na palavra. Se você conhece a Bíblia, você conhece tudo que vai acontecer. Você não precisa de ninguém vir falar nada para você. Está tudo na Bíblia. A Europa nunca vai ser unificada, porque não é plano de Deus. Simples assim. Países na Europa são ricos, riquíssimos. Se você conhece a Europa, sabe o que eu estou falando. E países na Europa que são paupérrimos, pobres. Ferro e barro não vão se dar certo. Muito pelo contrário, cada dia eles estão se afastando mais. E Daniel interpretou esse sonho, falando sobre Roma, que a Itália, ela teve um domínio muito grande. Meus amigos italianos que estão assistindo, que conhecem a história do país deles, sabem muito bem. Eles dominaram, mas de repente eles viram
o país, na verdade, aquele reino se dividir, porque não conseguiam segurar, porque era palavra de Deus. O reino seria dividido. E aí, eu quero me atentar em algo sensacional, porque a parte mais importante da interpretação começa no versículo 44. Vamos voltar lá no 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ele estava falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus jamais será destruído. O reino de Deus permanecerá para sempre. O reino de Deus é um reino eterno. Então vamos estudar um pouco sobre esse reino que destruiu a estátua, que foi aquela bola que foi no pé da estátua e destruiu. É onde você e eu, nós queremos entrar. A profecia diz o seguinte, que o reino de Deus seria anunciado quando? Quando surgisse o reino, o quarto reino, o reino do ferro e do barro. Quando Jesus apareceu? Aonde Jesus apareceu? Durante o reino do imperador romano César Augusto, nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor. Profecia se cumpriu. Durante o reinado de César Augusto em Roma, Jesus nasceu. O reino de Deus foi instituído na terra. O reino de Deus esmiuçou todos os reinos. Lucas capítulo 2. Porque eu já estou pegando fogo aqui, irmãos. Nós vamos agora falar sobre o reino de Deus, que é o que importa. Eu poderia te falar sobre o Média Persa, mas não é nesse momento importante. Nós precisamos falar sobre o reino de Deus. É onde eu e você estamos hoje situados. Lucas capítulo 2, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Coloca o versículo 1 também, por favor, Renan. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Quem era o imperador? César Augusto, quarto reino, o reino de Roma. No versículo 11, volta ao versículo 11, por favor. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Chegou à terra o reino de Deus. Profecia se cumpriu. E aí, 30 anos depois, ele saiu pregando que o reino dos céus estava próximo e que esse reino chegaria com poder naquela geração. Marcos 9:1. Meu Deus. Marcos capítulo 9, versículo 1 diz assim: dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus.
chegou o reino de Deus. 30 anos depois que ele nasceu, ele começou a declarar: chegou o reino de Deus. E aconteceu exatamente como Daniel explicou para Nabucodonosor, mais de 600 anos depois. Quando Daniel falou para Nabucodonosor: olha, chegará um reino, esse reino será eterno. Passaram 600 anos, Jesus nasceu. Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2,44, já lemos. João 18,36 agora. João 18,36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Você está na terra, você está vendo vírus, você está vendo muitas coisas difíceis de entender, mas o teu reino não é aqui. O teu lugar não é aqui. Se você é de Cristo, se você verdadeiramente crê em Jesus Cristo, se você verdadeiramente crê que estará com Ele na eternidade, o teu reino é no céu. Jesus falou: se eu quiser, ninguém me prende. Quem poderia prender Jesus se ele falasse: eu não vou ser preso? Quem? Mas ele fez a vontade do Pai, porque naquele momento ele estava decretando, carimbando, chancelando o reino dos céus, porque a profecia tinha que ser cumprida. E Deus usou exatamente a pregação do Lucas na quinta-feira, o que foi improvável, a improbabilidade de Deus. Deus usou Nabucodonosor para trazer a mensagem que nós estamos falando hoje aqui, depois de 2600 anos. Era improvável. Deus podia usar qualquer um, mas ele usou Nabucodonosor. Por quê? Porque ele quis. Vamos lá. João 18,36. Já li não? Já li. João 18,36. O meu reino não é desse mundo. O teu rei, se Jesus é o teu rei, se você é filho de Deus, se você declara Jesus como teu Salvador, saiba que essa vida é passageira. Por que eu falei da mãe agora, que você perdeu a mãe? Se a tua mãe estava com Cristo, ela hoje está no reino de Deus. Você crê nisso? Se o teu pai partiu e ele estava com Cristo, ele está no reino de Deus. O reino que foi profetizado e que Jesus declarou. Jesus falou com a boca dele: o meu reino não é deste mundo. Depois da morte e ressurreição, Jesus mandou que os apóstolos aguardassem em Jerusalém para iniciar o seu trabalho importante na expansão do reino. Você tem que saber esperar o tempo na tua vida. Você tem que pedir que o Espírito Santo venha sobre a tua vida. Vamos lá em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Por que é importante você buscar o Espírito Santo? Porque quando o Espírito Santo está com você, Deus te chancela para trabalhar com Ele.
Você não trabalha para Jesus, você trabalha com Jesus, é uma parceria. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Presta atenção nisso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Presta atenção, coloca no versículo 7 de novo, Renan, para você entender. Quando você recebeu uma profecia, uma dita revelação, declarando tempos, épocas, momentos, olha o que Jesus falou: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Simplesmente delete, porque ao homem não compete isso. Não compete, principalmente quando tem a ver com o reino de Deus. Pessoas que querem falar e querem aparecer como profetas de Deus, já está indo contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que não compete a nós. Deus realmente trabalha com profecia, com revelação. Irmãos, presta atenção, você tem que saber discernir o que Deus está falando e o que o homem está falando. Tem algumas situações que não compete ao homem falar, a não ser que Deus dê a revelação, como Deus deu a Daniel, para algum objetivo no reino. E aí, em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a pregar as boas novas do reino. E a palavra, rapidamente, irmão, não tinha nenhuma rede social, rapidamente a palavra, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada, mas tinha o Espírito Santo. A palavra se expandiu rapidamente. E os homens começaram a ser libertos do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Colossenses 1:13. Já estou acabando, viu, irmãos? Daqui a pouco já acaba. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Você sai das trevas e entra no amor. Os servos do Senhor recebem um reino inabalável. Se você é servo de Deus, serva de Deus, o reino, o teu reino, que você vai viver, que é o reino do teu Deus, é inabalável. Hebreus 12:28. É bom colocar a Bíblia, né, irmãos? O versículo bíblico. Hebreus 12:28. Por isso, recebendo-nos um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O reino de Cristo não é carnal, e as armas usadas por seus soldados não são carnais. Não adianta você querer usar a carne para fazer a guerra espiritual. Esse é o reino de Deus. 2 Coríntios 10, 3-6. Você está aprendendo algumas coisas. Você faz parte do reino de Deus. Você tem que trabalhar segundo o reino de Deus. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo
todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Sofismas são todas as lutas que vêm contra a tua vida. Se você quiser lutar com as armas da carne, você não vai vencer. Mas se você falar, eu vou lutar com as armas espirituais, você vence. Como é que Daniel conseguiu a revelação do sonho? Arma espiritual. Eles oraram, e o Senhor revelou. Você está com algum problema hoje? Você está com alguma dificuldade hoje? Ore, clame, se humilhe diante da potente e poderosa mão de Deus. Entra no teu reino, que faz parte do reino de Deus. O domínio de Jesus é universal e absoluto. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Uma vez eu estava andando com meu filho Igor, levando ele para a escola, e a gente estava conversando sobre esse versículo. Eu falei para ele: filho, toda a autoridade é dada a Jesus Cristo, toda a autoridade. O Senhor tem autoridade sobre os pássaros, eu falei assim, sobre os animais, sobre tudo. Ele falou: pai, você pode provar isso? Eu falei: posso. Como? Falei: está vendo aquela árvore ali? Estava andando numa rua. Está vendo aquela árvore ali? Quando a gente chegar debaixo da árvore, vai vir bastante passarinho e borboleta, que eu vou pedir para Jesus agora. Ele falou: não acredito. Falei, ele tinha uns 6 anos. Eu estou falando. Se Deus ouvir a minha oração, Ele vai mandar. Quando a gente chegar naquela árvore, você vai ver os passarinhos e as borboletas. Irmãos, eu estava no manto e nós começamos a andar. Duro, sem dinheiro para nada, mas estava no manto. Indo a pé porque não tinha carro, inclusive. Chegamos debaixo da árvore, irmãos. Irmãos, ele nunca mais vai esquecer essa cena. Uma revoada de passarinho e borboleta. Ele falou: pai, Jesus se revelou para a gente. Deus existe de verdade. Eu falei: estou te falando. E de repente a gente passou, e aqueles passarinhos foram embora, e as borboletas. Toda a autoridade é dada no céu e na terra ao Senhor. Você tem que tomar posse dessa autoridade. Porque se você faz parte do reino de Deus, a autoridade tem que vir sobre a tua vida. Jesus é o soberano dos reis da terra. Apocalipse 1, versículo 5. Apocalipse 1, no verso 5. Aleluia. E da parte de Jesus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus é o soberano. Para encerrar essa mensagem, saibam uma coisa: o mundo inteiro será julgado por Ele, e por esse motivo deve se arrepender e servi-lo. Por que o mundo inteiro quer ir contra Jesus? Porque eles não se conformam com o poder de Jesus. Mas o mundo inteiro será julgado por Jesus.
o mundo inteiro. Não terá uma alma vivente nessa terra que não passará pelo julgamento de Cristo Jesus. Ele conseguiu isso através do manifesto de ter morto na cruz por minha vida, por tua vida e por toda a humanidade. O Papa vai ter que passar por Jesus. Vai ter que passar por Jesus. O profeta vai ter que passar por Jesus. O rico vai passar por Jesus. O pobre vai passar por Jesus. O presidente vai passar por Jesus. O vereador vai passar. O deputado vai. O ministro, todo mundo vai ter que passar por ele. Atos 17, 30 e 31. Presta atenção. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Uma moça mandou uma mensagem para mim: pastor, mas a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e ela morre, uma pessoa que é doente mental, que não tem conhecimento das coisas, ela morre. Aí eu expliquei para ela: o que existe em Jesus, 100%, justiça. Ele é justo. Ele não faz a minha justiça e a sua justiça. A justiça é dele. Então, com certeza ninguém vai ser lançado no fogo sem a justiça de Deus. Então ele fala sobre os tempos da ignorância. Ele não leva em consideração. Se a pessoa morrer sem conhecer Jesus, porque ela não conheceu, ela nunca ouviu falar de Jesus, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Com certeza essa pessoa é salva. Eu nunca ouvi falar de Jesus. Agora eu te pergunto: São Paulo, Brasil, América Latina, América do Norte, Europa, você acha que alguém nunca ouviu falar de Jesus na vida? A partir do momento que você ouviu uma pregação, a partir do momento, por que é importante evangelizar e pregar? Porque a partir do momento que você ouviu falar de Jesus, se você não aceitar Ele, você está condenado. Porque você não está mais no tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você ouviu falar de Jesus e você aceitar Ele, você está no reino de Deus. O que te leva ao inferno, irmãos, não é o teu pecado. Presta atenção no que eu estou falando. O que te leva ao inferno é não aceitar Jesus como Salvador. Porque você pode ter o pecado, está lá na Bíblia falando que não entrarão no reino dos céus. Mas a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus, ele cobre todo o pecado. Então se a pessoa está lá no leito de morte, ele é um pecador, mas naquele momento ele aceita Jesus como Salvador, todos os pecados dele é curado, é limpo. Está entendendo o que eu estou falando? Todos os pecados são sarados, curados. Por quê? Porque o sangue de Jesus é acima de todo nome, de todo pecado. Se Deus olhar no teu coração e ver justiça, e ver que verdadeiramente você está arrependido, você é salvo. Lembra do ladrão na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, no meu reino. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus venceu a morte. Jesus veio para a terra para que eu e você tivéssemos acesso ao reino dos céus. Essa é a palavra desta noite.